Vou falar sobre o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um termo psicanalítico criado por Sigmund Freud para explicar o vínculo triangular entre mãe, pai e filho, na fase que vai aproximadamente dos 4 anos de idade da criança até o início da puberdade. Freud cunhou esse termo em sua teoria de estágios psicossexuais do desenvolvimento e a teoria da sexualidade. Ou então, para saber mais sobre esse assunto, continue lendo o nosso artigo. Vamos falar sobre o complexo de Édipo. Ou seja, o complexo de Édipo é um personagem da tragédia grega clássica, o mito de Édipo, que inspirou Freud, Édipo Rei, da tragédia grega de Sófocles, que seria um Édipo bem mal resolvido. Com isso, afeta adolescentes e adultos. E a atualidade do complexo de Édipo e sua possibilidade de aplicação para vários formatos e estruturas familiares. O que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é um termo basicamente usado para descrever os sentimentos de um menino à sua mãe, atração, e ao seu pai, repulsa. Isso é o desejo do menino pela mãe e, consequentemente, o ciúme que ele sente do pai, como se o filho visse o pai como um rival, e querer a atenção e afeto de sua mãe. Afinal, a criança antes se confundia com a própria mãe durante a gestação. Depois, na fase de amamentação e nos primeiros meses de vida, a criança começa a se diferenciar da mãe, mas continua tendo a mãe como um grande foco de atenção. Gradativamente, a criança sente que a mãe lhe diminui a atenção e percebe a existência do pai como uma suposta causa. Freud, em sua teoria do desenvolvimento psicossexual infantil, afirmou a origem da vida psicossexual divide em fases, das quais se destaca a fase oral do nascimento até aproximadamente 2 anos de idade, fase anal de cerca de 2 anos de idade até cerca de 3 ou 4 anos de idade, fase fálica dos 3 a 4 anos de idade, aproximadamente 6 anos de idade, normalmente quando surgiria o complexo de Édipo, e fase de latência dos 6 anos de idade até o início da puberdade, quando tende a se declinar e se dissolver o complexo de Édipo. De acordo com Freud, o complexo de Édipo tem um papel muito importante na fase fálica do desenvolvimento psicossexual. Para Freud, a conclusão bem resolvida dessa etapa envolveria a identificação do menino com o pai, e isso o menino deixa de rivalizar-se com o pai e passa a aceitar a possibilidade do incesto. E isso contribuiria para o desenvolvimento de uma identidade sexual madura e independente. O complexo de Édipo é um conjunto de elementos psíquicos e relacionais que inicia na fase fálica, no final da fase fálica, e tende a se resolver na fase de latência, dos 6 aos 13 anos. Como regra, é marcado por uma rivalidade com o pai e um desejo pela mãe. Por sua atenção sendo oposto também possível rivalidade com a mãe e desejo pelo pai, especialmente no caso das meninas. Ou o pai é a pessoa que faça a função paterna. É o mesmo termo, uma barreira ao desejo da criança e um ideal que a criança passa a buscar para si conforme o Édipo vai se resolvendo. O superego tende a se formar e fortalecer na fase de latência. O pai deixa de ser um oponente, resolvendo o Édipo, e torna-se um exemplo, quando há introjeção das regras sociais e morais que a criança ou adolescente passará a adotar em sua jornada. O complexo de Édipo, resumo da história. O complexo de Édipo foi proposto pela primeira vez por Freud em seu livro A Interpretação dos Sonhos. Ainda que Freud só tenha começado a usar o termo formalmente a partir de 1910, a denominação desse termo é retirada da peça de Focles, intitulada Édipo Rei. Na peça, o personagem Édipo acidentalmente mata seu próprio pai, Laio, e acaba se casando com sua própria mãe, Jocasta. A peça Édipo Rei de Sófocles faz parte de uma trilogia que inclui também as obras Antígona e Édipo em Colono. No enredo de Édipo Rei, o rei de Tebas, Laio, é advertido pelo oráculo que não tenha filho, pois se tivesse esse filho mataria o próprio pai, o rei Laio. O nascimento e abandono de Édipo. Laio não acata o conselho, tem um filho e depois, temendo a profecia, Laio se arrepende e ordena que o filho seja sacrificado. Então o servo de rei Laio deixa o bebê tebano para morrer no monte Citeriano, entre Tebas e Corinto, amarrado o bebê pelos calcanhares de uma árvore. Entretanto, o pastor coríntio salva o bebê e leva para sua cidade, onde o bebê é adotado pelo rei Polipo. Ao bebê, os pais adotivos dão o nome de Édipo, porque costuma ser traduzido como aquele que tem os pés furados ou aquele que foi pendurado pelos pés. Já jovem, ao consultar o oráculo de Défos para saber sobre a sua origem, Édipo ouve uma terrível profecia, a de que seu destino é matar o seu pai e desposar sua própria mãe. Para supostamente fugir dessa profecia, Édipo abandonará Corinto, acreditando que o Pólipo é o seu verdadeiro pai. Uma marca das tragédias é o fato que o destino apresenta coincidências, e estas coincidências são inaquecáveis, por mais que os personagens tentem fugir delas. Assim será com Édipo envolto em uma trama incapável.
Édipo enfrenta a comitiva e depois a esfinge. Em suas andanças, Édipo encontra uma entrada em um homem idoso que estava acompanhado de uma comitiva, em qual Édipo acaba discutindo. Então Édipo mata esse homem e quase toda a sua comitiva, restando apenas um sobrevivente da comitiva. Quando Édipo chega a Tebas, a esfinge aflige a cidade com grande castigo sobre o Édipo, como qualquer outro que tentasse entrar na cidade, um enigma. Qual animal tem 4 patas de manhã, 2 patas à tarde e 3 à noite? Édipo, devendo o enigma da esfinge, responde ao homem. No início, a vida do ser humano engatia 4 patas, na idade adulta caminha sobre 2 patas ou pernas, e idoso caminha com 2 pernas para uma bengala, 3 patas. Manhã, tarde e noite representam as fases da vida do humano. Ao responder o enigma, Édipo salva a sua vida e a cidade, pois a esfinge se suicida. Édipo é nomeado rei de Tebas e casa com Jocasta. Como recompensa pela destruição do esfinge, Édipo é nomeado rei de Tebas e desposa a irmã do então rei Creonte. Esta esposa de Édipo é Jocasta, viúva de Laio, que fora assassinado. Aos 15 anos, uma peste assola Tebas. O oráculo de Tebas é perguntado sobre o que deve ser feito para salvar a cidade. O oráculo responde que o assassino de rei Laio deve ser punido, e assim a peste seria interrompida. Então, cego Tiresias diz a Édipo que o assassino de Laio está mais perto do que todos imaginariam. Nesse momento, um mensageiro de Corinto chega a Tebas e revela que o rei de lá falecera, e diz Édipo é filho legítimo do rei Laio. Também não aparece sobrevivente da comitiva de Laio, quem, por sinal, é o mesmo homem que abandonara o bebê no Monte Citereão. Está cumprido o destino trágico da história de Édipo. O jovem que agora está diante dele é o rei de Tebas. Édipo revela que Édipo matou o pai Laio e casou-se com Jocasta. Faz 2 coisas sem saber que Laio era seu pai e Jocasta era sua mãe. Após essa descoberta, Édipo fica desolado, fura os próprios olhos e cego passa a perambular sem destino pelo mundo. Como seu castigo, a rainha Jocasta comete suicídio. O mito de Édipo realmente aconteceu. Édipo é uma obra teatral trágica, atribuída ao grego Sófocles. É uma obra de ficção, embora seja polêmica, se haveria uma base de personagens reais, ao menos em parte isso porque a história, filosofia e arte se misturavam na antiguidade clássica. Mas, obviamente, muito se não tudo. Isso tem uma dimensão ficcional, ainda que ainda entendisse na tradição clássica e poética Aristóteles que o teatro era a forma de conhecimento para mobilizar. Da mesma forma como ocorre o mito de Narciso, que se afogou nas águas, de origem à expressão narcisismo, tantas outras expressões que herdamos da tradição grego-romana. A questão é que Freud não toma o Édipo como inauguração do que os seres humanos depois disso passariam a viver, mas sim a pergunta por que essa tragédia de 2.500 anos atrás ainda hoje é tão marcante e nos comove tanto, ainda que inconscientemente. Porque sem querer querendo, o Édipo mobiliza a nossa empatia. Seríamos também capazes de que Édipo fez ou faz alguma coisa, vem amigamente e desejamos isso. Por exemplo, Sófocles, inescável, típico das tragédias, anunciado para o oráculo, determinação divina, mas para o complexo de Édipo, Freud não vê como desejo divino, mas como parte do desenvolvimento psicossexual e do inconsciente da criança, uma junção entre a predisposição biológica e o convívio social. Então, a questão para Freud não é construir o humano como cópia do mito, mas sim pensar que esse mito é cópia do humano. Construção humana e razões para ter comovido naquela época e nos comover até hoje. Então, a característica do complexo de Édipo deve ser a sua origem, a um pai, uma mãe, e para Freud, então, haveria, assim, escapar dessa triangulação bebê, mãe e pai, que constitui o centro do conflito humano. Essa triangulação define a estrutura psíquica do sujeito. Ela não está presente apenas na infância do sujeito, mas em toda a sua vida. O complexo de Édipo é um conceito universal para a compreensão sobre o que é psicanálise. Um conceito que fala sobre sentimentos como amor e ódio, quando direcionados àqueles que mais nos são próximos, os nossos pais. Também é uma teoria sobre a maturidade psíquica. Um sujeito só se torna psicamente autônomo quando supera a infantilização da fase de dependência de seus pais. E a fase fálica começa a trazer a crianças várias proibições até desconhecidas. Quando a criança